Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai discutir um tema que é muito relevante, muito comum, tanto no consultório quanto nas redes sociais, que é a seguinte dúvida: o que fazer quando a tadalafila não tem mais o efeito que ela tinha antigamente? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual do homem. Então, se você ainda não me segue, eu peço humildemente que você se inscreva agora nesse canal e ative as notificações para você ser informado toda vez que sair um vídeo novo. E além disso, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e manter sempre a minha motivação de trazer vídeos interessantes para vocês. Combinado assim? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer um tema que ele é muito recorrente, né? Inclusive, eu atendi essa semana um paciente de 46 anos, que o motivo dele de me procurar foi exatamente esse. Ele vinha tomando tadalafila há mais ou menos um ano, e ele percebeu que no último mês o efeito não é mais o mesmo. Ele até conseguia chegar na mesma rigidez, mas ele percebia que precisava de muito mais estímulo do que ele então precisava, né? Isso foi ao longo de alguns meses, né? Nem foi tanto tempo assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que se aprofundar para saber é explorar a questão de: será que a tadalafila ela realmente perde o efeito ao longo do tempo? Isso é uma questão esperada? O que eu vou dizer para vocês é que não, tá, gente? A tadalafila é um dos medicamentos mais longevos de toda a medicina. Então já temos aqui um histórico, né, de mais de 20 anos que ela está no mercado, e tem pessoas que usam há décadas e mantêm o mesmo efeito. Diferente de alguns medicamentos que mexem com receptores, que tem um fenômeno conhecido como fenômeno de tolerância, que é que um remédio, com o passar do tempo, ele precisa de doses cada vez mais altas para manter o mesmo efeito. A tadalafila ela não experiencia esse fenômeno. Se você mantiver o seu corpo saudável, mantiver uma utilização adequada, ela pode manter-se estável ao longo do tempo. Então, o primeiro conceito é: piora recente e rápida do efeito da tadalafila não é normal e precisa ser investigado. Inclusive, eu vejo pessoas que evitam tomar tadalafila porque elas querem, de certa forma, resguardar o efeito dela. Se você acreditar que tomar o remédio ao longo do tempo você vai perdendo o efeito, as pessoas preferem não tomar e guardar o momento certo, ideal, para começar a tomar só quando estiver nas últimas, digamos assim. Isso, gente, é um conceito errado. Então, o ideal é que você tome assim que ter necessidade e faça um acompanhamento adequado, que a tendência é que ele vá durar por muitos anos. Agora, certamente, né, como eu disse, a gente tem que investigar quais são os motivos por trás dessa piora, e eu vou trazer para vocês aqui os principais motivos, né? Primeiro, mais óbvio, né, e às vezes até que as pessoas esquecem de pensar, é a mudança de marca do medicamento, mudança de procedência, de qualidade do comprimido que você está tomando. Então, muitas vezes, você está tomando, né, uma marca que você está super bem, e aí eventualmente acaba aquela marca, ou você acaba achando um outro mais barato, você quer fazer o teste, e aí quando você faz essa migração, muitas vezes o efeito vai ser inferior. Então, apesar de os medicamentos eles serem teoricamente a mesma substância, existem critérios de qualidades diferentes, existem estabilizadores de comprimidos que são diferentes, moléculas, dosagens, segredos industriais, que não tem como a gente aqui se aprofundar com vocês nos mínimos detalhes. Mas a verdade é que a gente vê na prática que alguns comprimidos de algumas companhias têm um efeito superior a outros. Então, nesse caso, se você já está respondendo bem com determinada marca de tadalafila, o que eu sugiro é que você mantenha sempre a mesma marca. O simples fato de você trocar de marca pode ser uma das causas de o seu efeito piorar. Uma segunda causa que a gente deve estar sempre atento é a questão do estímulo, tá, gente? Então, a tadalafila ela não age sozinha, ela não é um efetor da ereção, não é um indutor da ereção, é apenas um facilitador. Se você tomar tadalafila e for eventualmente assistir o jornal, ler um livro, escutar histórias trágicas, você não vai ter efeito nenhum na sua rigidez. É preciso que você esteja estimulado, tanto mentalmente quanto localmente, para que ela traga o seu efeito. Então, às vezes, você está tomando esse remédio há muito tempo e você nem se deu conta que a qualidade do seu estímulo diminuiu. Você tinha uma parceira que você gostava mais, agora você está com uma parceira que te estimula menos. Está numa situação que a qualidade do tesão que você tem, ele é inferior. E a gente não pode desprezar a qualidade do estímulo no efeito da tadala. Tem que se considerar sempre mantendo o mesmo medicamento e mantendo
a mesma qualidade de estímulo. Uma outra preocupação que deve haver é em relação à testosterona sérica do sujeito, o nível de testosterona que tem no sangue. Então a gente sabe que a tadalafila ela funciona melhor em homens que têm níveis normais, até um pouco mais elevados de testosterona. Se por algum motivo você vai tomando ao longo dos anos e pouco a pouco a sua testosterona vai caindo, então o efeito da tadalafila vai acompanhando essa queda. Então para você realmente descartar essa possibilidade, é preciso fazer uma avaliação médica e fazer um exame de sangue. Quem vê cara não vê nível de testosterona, gente. Então realmente precisa ser feita uma dosagem, uma constatação clara de que aquele nível está correto. Uma outra causa que pode estar por trás dessa queda do efeito é uma progressão da doença de disfunção erétil. Então lembre-se, gente, o mecanismo de rigidez é um mecanismo complexo que envolve uma integridade das nossas vias neuronais. Então você tem que receber o estímulo, seu cérebro tem que estar funcionando, as vias neuronais, né, os nervos que descem através da sua medula e chegam até o seu pênis, tem que estar conduzindo, né, o estímulo de forma adequada. Lá vai ter que haver uma liberação do óxido nítrico, dos neurotransmissores, para levar um relaxamento do músculo e uma dilatação dos vasos. Os vasos têm que estar com fluxo adequado, não podem estar entupidos. Dentro do pênis, o músculo tem que estar com uma boa elasticidade, tem que estar com o mecanismo de válvula funcionante e capaz de gerar uma vedação, né? Então é necessário que tudo isso aconteça. Quando você toma um remédio de longo prazo, é até esperado que o funcionamento do seu corpo ele vai envelhecendo e você pode ter alguma alteração nesse funcionamento. Então se você tem uma doença crônica, como diabetes, ao longo desse tempo, a diabetes pode descompensar, pode aumentar a quantidade de açúcar no sangue, pode retardar o estímulo através do nervo, é o que a gente conhece como neuropatia diabética, que pode cortar, digamos assim, o estímulo e piorar a resposta à tadalafila. Pode haver uma progressão do entupimento nas artérias. Então, do mesmo jeito que a artéria do nosso coração entope, a artéria do nosso amigão, ela pode igualmente ficar entupida. E esse entupimento ele é progressivo, pouco a pouco, mês a mês, ano após ano, começa a entupir mais e pode, de certa forma, diminuir o fluxo de sangue, diminuir a eficiência do efeito da tadala. Inclusive, a tadala ela é um vasodilatador, né? Ela até consegue compensar alguns níveis de obstrução da artéria. Porém, quando essa obstrução chega a níveis muito altos, nem mesmo tadalafila, às vezes nem mesmo as injeções intracavernosas são capazes de superar essa limitação, né? E a última possibilidade que eu queria trazer para vocês é a questão da adrenalina, gente. Então, a adrenalina é o que eu sempre digo, é a substância anti-ereção mais potente do mundo. Então, na verdade, algumas pessoas têm uma disfunção erétil dita psicogênica, psicológica ou mediada por adrenalina, que quando está em altas concentrações, ela leva uma contração do músculo dentro do pênis e impede que seu amigão seja repleto, fique cheio de sangue e logo fique duro. A tadalafila ela funciona muito bem em pacientes adrenalizados, porque ela relaxa o músculo. Obviamente o cara fica muito ansioso, muito nervoso, vai liberar a adrenalina que vai contrair o músculo. Só que a tadala está lá segurando e fazendo contraponto para que a resultante seja positiva e que você tenha uma boa ereção. Então, muitas pessoas às vezes estão tomando tadala para manter aquele contraponto à adrenalina. Mas, gente, a gente sabe que a adrenalina oscila muito ao longo de pacientes que têm ansiedade, depressão, acompanhamento por alguma questão de saúde mental. Então, eventualmente, se ao longo desse acompanhamento você está numa situação mais estressante no seu trabalho, até no próprio relacionamento, começou a ter muitas brigas, questões financeiras, questões de estresse de maneira geral, isso também vai pouco a pouco limitando a sua resposta ao tadalafila, né? Inclusive, gente, até 15% dos homens acabam perdendo a resposta, acabam não tendo uma resposta muito boa com a tadalafila pelo excesso de adrenalina. A maior parte dos homens que têm essa disfunção psicológica, eles respondem bem à tadalafila, mas não são todos. Então, nesse caso, é importante você avaliar para ver o que é que pode estar havendo nesse cenário, tá, gente? Então, queria relembrar com vocês aqui as 5 causas que podem justificar uma piora da resposta da sua tadalafila. Primeiro,
questão de alteração de qualidade de marca do comprimido. Segunda, queda na qualidade do estímulo. O estímulo não está sendo recebido da mesma forma. Terceiro, alterações hormonais, sobretudo a queda nos seus níveis de testosterona. 4, progressão da doença, seja neurológica, seja vascular, seja qualquer que seja a causa que está acontecendo, né? Inclusive pode ser até por outras doenças, né? Então você tem, às vezes, como eu falei, diabetes, aí você começou a tomar novos medicamentos para diabetes, talvez depressão, novos medicamentos para depressão, e esse aumento, digamos, nos medicamentos podem, de certa forma, atrapalhar a progressão da sua doença da disfunção erétil, né? Podem levar a um quadro mais grave de disfunção, e não é, digamos assim, que a Tadala perdeu o efeito, é a sua disfunção que ficou mais grave. E a quinta e última causa é excesso de adrenalina. Nesse cenário, amigo, o que fazer, né? Resta essa dúvida, então. O que eu digo é, nessa hora é muito importante uma avaliação de um especialista. Ele que vai poder alinhar cada uma dessas questões, saber quanto que ele vai atribuir a cada um desses quesitos e vai tentar fazer um ajuste da melhor forma possível. Lembrando que outras doenças, outros acompanhamentos médicos precisam ser integrados e o especialista em medicina sexual vai ser capaz de alinhar todos esses fatores para melhorar a sua função. Nesse cenário também é muito importante a gente fazer um exame de Doppler peniano, né? Obviamente, corrigido questões de processo de medicamento, de estímulo, de adrenalina e dosado a sua testosterona, o exame de Doppler peniano vai poder identificar a gravidade do seu estágio de disfunção erétil e induzir, né, até para saber se essa sua piora é uma piora reversível, ou seja, ajustando vai voltar a ter uma resposta de antes, ou se é eventualmente uma piora que veio para ficar. Infelizmente, pode ser o caso em alguns homens. Gostou desse vídeo, gente? Então, espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês para essa questão que é muito comum e muito frequente. Se isso acontece com você, não fique desesperado. Vamos começar na avaliação protocolar, item a item, ver o que pode ser mudado para retomar o seu efeito. E o que não puder ser reversível, no caso, você vai buscar tratamentos um pouco mais invasivos, um pouco mais fortes para compensar essa perda. Quem não curtiu ainda, eu peço humildemente para você ir agora, aperta lá o dedo lá no joinha e garanta o seu like nesse vídeo aqui para fortalecer o nosso trabalho e não deixe de se inscrever nesse canal. Lembrando, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, eu sou o médico dos homens e eu vou te mostrar como se transformar em uma verdadeira máquina de prazer em 21 dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.